Juliana do canal Bíblia Sagrada. Estamos aqui na nossa reta final da semana de Páscoa, de quinta-feira, gente. Vocês não têm noção da luta que tá tendo para gravar esses vídeos, porque tem gente gritando, temos gente gritando. Tô gravando no celular porque minha câmera não chegou ainda, estamos sem. Mas vai dar tudo certo. Quero começar lembrando vocês de se inscreverem na lista que tá aqui embaixo para receber mais tarde o estudo desse vídeo. E hoje eu pensei, gente, o que eu posso falar? Porque eu acho que no vídeo de ontem eu meio que já falei tudo. E eu fiquei, gente, e agora o que eu posso falar no dia de hoje? Pensei em falar, nossa, por que não pode comer carne na Semana Santa e tudo mais? Inclusive, gente, é uma tradição católica de não comer carne na Semana Santa. Na verdade, todo o período da Quaresma, que começa na quarta-feira de cinzas até a sexta-feira da Paixão, que é amanhã, que eles não comem, alguns não comem só na sexta, e em respeito ao sangue de Jesus que foi derramado na cruz. E é isso, mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar sobre a Páscoa assim como um todo. A última Páscoa celebrada antes de Jesus se tornar a nossa Páscoa, antes dele se tornar o nosso Cordeiro. Muitos estudiosos, pelo que eu pude ver aqui nos meus estudos, divergem aí de opinião se Jesus comemorou ou não a Páscoa. Mas lá em Mateus 26 e 27, fala todo esse momento da crucificação, todo o momento que precedeu. Jesus chega no domingo a Jerusalém e ele fica ensinando. Os discípulos preparam um cordeiro para fazer a ceia com o cordeiro, com os pães asmos e as ervas amargas. Tem todo esse processo. Tem o momento que Jesus lava os pés dos discípulos. Alguns dias antes, ele foi ungido, a mulher foi lá e quebrou o perfume, ungiu Jesus. E ele começa a dizer ali, desde o domingo até o momento de fato em que ele é preso, ele começa a dizer que é chegada a minha hora e tudo mais. Ele começa a alertar os discípulos, e nessa alerta, ele, durante a última ceia com os discípulos, durante aquele momento, a última Páscoa, onde Jesus celebrou ali com os discípulos, ele fala que um deles irá traí-lo, e isso, claro que a gente já sabe que é Judas, e os discípulos ficam, será eu, Senhor, e não sei o que, será que sou eu e tudo mais. E Jesus também fala acerca da traição de Pedro, traição assim, que Pedro negaria Jesus as 3 vezes. E eu quis fazer um resumão, talvez eu esteja falando um pouco rápido demais, mas eu queria enfatizar um ponto a respeito de Pedro, é que todas as vezes que a gente se enche de autoconfiança, porque naquele momento não é porque Pedro não se converteu, não é porque Pedro não estava ali de verdade, porque Pedro viu grandes milagres, era um dos discípulos íntimos de Jesus, ele estava com Jesus, ele caminhava com Jesus e ele cria nele. Mas naquele momento ele se encheu de autoconfiança. Paulo diz que quem estiver de pé, cuide para que não caia. E naquele momento ele falou, não, eu nunca vou te negar, eu nunca vou fazer isso. E Jesus diz, e logo em seguida isso acontece, como todo mundo já sabe, e ele chora amargamente, ele se arrepende amargamente. Tem até um estudo que eu vi sobre Judas, porque depois que ele entregou Jesus, ele se arrependeu e tentou ali entregar o dinheiro de volta. E é interessante ver que, se você ler direitinho, você vai ver que tudo que está ali no Velho Testamento, que Jeremias profetizou, que o profeta Zacarias profetizou, que todos os profetas menores profetizaram, começam a se cumprir em pequenos detalhes. Assim como ontem eu falei sobre os detalhes das instruções de Deus ali na Páscoa, que tinham a ver com a questão de Cristo, com a Páscoa de Jesus de fato, você pode encontrar várias coisas já ditas pelos profetas, e é incrível ver o tanto que a Bíblia se completa e a Bíblia inteira aponta para Jesus. Então, logo depois da ceia que Jesus teve com seus discípulos, ele foi para o Monte das Oliveiras orar com Pedro, Tiago e João, e a Bíblia conta que ele estava em tamanha tristeza, em tamanha agonia, que ele transpirava sangue. E existem vários estudos a respeito disso, falando que é um estado de agonia assim extrema. E ele, Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, se possível, que ele passe por mim e eu não o beba, contudo seja feita a sua vontade. Jesus veio e ele veio cumprir tudo aquilo que os profetas já diziam anteriormente sobre ele, tudo que já estava profetizado sobre a sua vinda. Então, ele estava ali, ele já sabia pelo sofrimento que ele ia passar, e ele deu, se possível, mas seja feita a sua vontade. E é interessante pensar que durante vários momentos da vida de Jesus, o diabo tentou impedir o plano de Deus da salvação, ele tentou contra a morte de Jesus. Quantas vezes Jesus não teve que sair ali correndo de uma cidade porque ele estava encurralado, sei lá, porque os judeus e os gentios queriam pegá-lo, né, capturá-lo. E
Depois que ele orou, a guarda lá do Sinédrio veio com armas e lanças e não sei o que. Rolou aquela história em que Pedro cortou a orelha de Malco e Jesus foi lá e curou. E tem todo um contexto, né? Eu posso até fazer um vídeo sobre esse assunto específico. Então isso aconteceu e Jesus foi preso e ele foi levado em silêncio. Ele permaneceu em silêncio durante várias acusações porque era, tipo assim, as pessoas falavam coisas que eram tão óbvias que não eram verdade que eles precisaram contratar falsas testemunhas para falar contra ele. E na primeira vez que ele foi levado a alguém, ele foi levado a Caifás e ele rasgou as vestes falando que Jesus era um blasfemo e tudo mais, e Jesus permaneceu em silêncio. E naquele momento ele foi esbofeteado, cuspiram no rosto de Jesus e logo em seguida ele foi levado para Pilatos. E a esposa de Pilatos, a mulher dele lá, não queria que ele se envolvesse mais ali pela pressão, pelas pessoas, porque os sacerdotes convenceram os fiéis a pedir para que Jesus fosse crucificado e que soltassem Barrabás. Barrabás foi um ladrão que estava preso e era de costume, não se sabe, eu pesquisei as origens de onde veio essa história de toda Páscoa, soltar um prisioneiro, não sei o quê. E era de costume, mas não se sabe quando começou, como isso se sucedeu, né? E ele foi julgado por Pilatos. Pilatos não viu culpa nele, mas mesmo assim ele teve que soltar Barrabás por causa da pressão do povo, por causa da gritaria ali, do tumulto. Falou assim: eu estou lavando as minhas mãos da morte desse justo. E um dos castigos romanos que precediam a crucificação eram os açoites. E os açoites eram feitos com chicotes. Gente, eu vou falar disso amanhã. Mas, cara, era uma coisa de louco, aqueles chicotes. Costumavam ser 40 açoites e ele foi açoitado 39 vezes. E eles escarneciam de Jesus, colocaram um manto vermelho nele, uma coroa de espinhos. Ah, esse não é o rei dos judeus. E aí eles tiraram o manto, tiraram a coroa, colocaram de volta as vestes de Jesus e colocaram ele para levar a cruz até o monte de Gólgota, nunca consigo falar esse nome. E no caminho eles constrangeram um sirineu, o Simão, a ajudar Jesus a levar a cruz. Chegando na cruz, ele foi crucificado entre dois ladrões e teve todo um diálogo ali com eles, aconteceram mais algumas coisas e quando finalmente, depois de tanto sofrimento, depois de tanta coisa, eles rasgaram as vestes de Jesus, tiraram na sorte para ver com quem ia ficar e tudo mais, eles desafiavam Jesus: se você é o Filho de Deus, por que não salva a si mesmo? Você não salvou outros, por que não salva a si? Houve trevas nesse momento na terra e Jesus, por fim, entrega seu espírito ao Senhor e o véu do templo nesse momento se rasga de cima para baixo, que agora não existe mais diferença entre judeus e gentios, agora eles são iguais e todos têm livre acesso diante de Deus. E, cara, é incrível. Eu gostaria de ter falado desse assunto de uma maneira mais detalhada, mas eu acredito que ontem eu já expliquei bastante coisa em relação aos símbolos, aos significados ali, e eu acredito que o vídeo de amanhã vai ser um pouco mais esclarecedor, e eu quis só fazer um resumo do que foi a Páscoa, do que foi essa última Páscoa antes de Cristo, e o que é a Páscoa que a gente comemora, que nós celebramos. Jesus celebrou a última Páscoa e ele só vai celebrar de novo quando ele voltar para nos buscar, quando nós estivermos prontos para reinar com ele. Espero muito que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu e-mail, se cadastrar aqui embaixo. Os estudos são gratuitos. Eu envio todo dia algum e-mail aí pra você. Não importa se é nessa semana de Páscoa, mas depois vai continuar. Me siga nas redes sociais, se inscreve no canal que amanhã tem vídeo novo. Um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.